Bem, meus irmãos, então nós vamos aqui ao primeiro passo dentro do OICA, o primeiro passo do OICA, que é a observação, e como eu disse, talvez o mais importante. No último vídeo, nós introduzimos aí o que é o estudo indutivo, demos uma passada rapidamente ali sobre a origem, organização e introdução, por que a necessidade de estudar a Bíblia e o que é o método indutivo. Só revendo, o método indutivo é aquele que leva o aluno a estudar o texto cuidadosamente, observando todos os particulares e pormenores para então tirar uma conclusão, distinguindo dedução de indução. A dedução ela conclui do geral para o particular, e a indução ele raciocina de tirar dos fatos particulares uma conclusão. Nós já falamos sobre isso. Em poucas palavras, o método indutivo observa primeiro, depois conclui. E nós vamos usar para isso os passos do OICA, que são observação, interpretação e aplicação. Primeiro passo, observação. Definindo o que é observação. É o exame completo e cuidadoso, dar completa atenção ao que se está vendo. Quando do exercício de observação, meus irmãos, qual é o que a gente tem que ter em mente? Nada é descartável naquilo que eu estou observando. Nada é descartável. Eu preciso observar tudo. Tudo que o texto... E algumas coisas nós vamos observar que saltam aos olhos. Por exemplo, João 7, quando está falando ali de Jesus ir aos templos. Começa João 7, no último e mais importante dia da festa, Jesus subiu ao templo e disse... Calma aí. Opa. Porque o autor fez questão de destacar no último e mais importante dia da festa. Logo, eu não posso tratar disso como uma coisa normal. No meu exercício de observação, eu vou ter que buscar saber que festa era essa, quantos dias durava essa festa, o que acontecia de especial naquele último dia para ser chamado de o dia mais importante. Porque aquilo vai estar associado ao significado do texto, vai dar clareza e profundidade ao significado do texto. Então, lembrando que o nosso exercício de interpretação é fazer o quê? Através de etapas de reconstrução de ambiente, buscar se aproximar o máximo possível do sentido original do texto. Então, o que Jesus disse, por que disse, quando disse, o que estava acontecendo, por que foi dito aquilo e qual é o significado daquilo. Primeiramente, o significado dele lá. Eu interpreto, a interpretação é isso. O que significou o que Jesus disse? O que significou o que Mateus, o que João registrou, o que Paulo disse, o que Moisés, o que significou? Esse é o exercício de interpretação. A aplicação vai verificar se aquilo que aconteceu lá, se aquele problema que tinha lá, se o significado daquele texto para aquele contexto se aplica ao meu. E se aplica de forma total, se aplica usando a mesma prática, ou se aplica só considerando o princípio por trás da prática. Mais adiante a gente vai estar falando disso. Então, observação, que é o primeiro passo, ele é o exame cuidadoso, concentrado em tudo aquilo que está diante dos seus olhos. Primeiramente do texto. Primeiramente texto. O texto é exaustivamente prestando atenção no texto, destacando o texto, observação de palavras, termos que se repetem, datas que se realçam, eventos que se destacam, circunstâncias agravantes ou atenuantes. Então, o exercício de observação ele busca responder a seguinte pergunta: o que vejo? O que diz esse texto? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo isso,
Estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso, estou vendo isso. Reunir. Reunir. São os elementos que reuni para a interpretação. Eu reúno os elementos. O passo é a interpretação. Qual é o propósito da interpretação? O propósito da observação, melhor dizendo. O propósito da observação é fazer com que o estudante fique saturado com o conteúdo da passagem em apreço. Olha, meus irmãos, acerca de John Bunyan, o autor do livro Peregrino, diz que o Spurgeon, fazendo menção dele, o Spurgeon era um leitor aficionado do livro Peregrino. Pelo menos uma vez por ano ele fazia a leitura do livro Peregrino, e ele dizia acerca de John Bunyan, o autor do Peregrino, que se o furasse, o sangue dele era biblino. Ser saturado pelas escrituras, nossa, equivale a tudo que você pensar ou fazer está embebido em princípios e verdades bíblicas. Todas as suas ações refletem um fundamento bíblico. Seu comportamento no trabalho, seu comportamento no seu lar, entre a sua família, seu relacionamento com os irmãos da fé, com os que não são da fé, tudo isso vai ser verificado. Um princípio bíblico vai estar nele. Mas na questão aqui da observação que a gente está falando, esse saturar-se é saturar-se com a passagem em apreço. De maneira que, se possível, você decore aquele texto. Você leia quantas vezes forem possíveis, de maneira que você decore todo o texto ou parte do texto. É muito ruim, às vezes a gente ouve uma pregação, você percebe que o pregador sequer lê o texto, ele tropeça nas palavras, não obedece às pontuações, você percebe, não se familiarizou com o texto, então não estudou. Então, esse saturar-se é ler, você vai encontrar alguns loica, né? Lê, depois observa. Então, ler, faz parte do passo da observação. Mas a observação não é coisa de preguiçoso, hein? A observação demanda vontade. Vontade. Para, por exemplo, você ler um texto até decorá-lo. Lê exaustivamente até que a mensagem principal do texto, daquela porção de análise, já foi internalizada. Ainda que você não decorou, a mensagem daquele texto você repete, você consegue transformá-la, sintetizá-la numa frase. Porque você leu muito. Com muita força de vontade, você leu. A observação demanda também precisão. Quando fala de precisão, é que eu preciso observar o que está no texto, primariamente. Não inventar, não trazer coisa. Que esse texto diz, não. É o que está ali. O que está aqui é isso e isso. É isso que precisa ser examinado. Não é o que eu acho do texto. É o que está no texto que precisa ser examinado. Eu preciso ser preciso nisso. E vontade, precisão e persistência. Persistência. Está difícil às vezes descobrir uma coisa, pesquisar em outro lugar, buscar outro livro, consultar uma pessoa, busca na internet, pergunta ao seu pastor, pergunta a um colega de turma, um amigo. Vai atrás da informação que está faltando, do detalhe que está faltando. Persiste. Ao final do processo de observação e interpretação, quando você foi fazer a correlação, você viu que o resultado da interpretação está em contradição com o texto sagrado. Opa, vou refazer todos os passos da observação, eu preciso verificar onde eu errei, porque a escritura não se contradiz. Eu não posso chegar a uma conclusão de uma prática que vai contrário ao que a Bíblia como um todo ensina. Persistência. Interpretação de texto, do texto bíblico, estudo do texto bíblico, não é para preguiçoso. Não é para preguiçoso. Tem que ter vontade, precisão e persistência. Como começar o exercício de observação? Começamos a observação lendo a passagem várias vezes, a gente já falou disso. Várias. Nenhuma quantidade é suficiente. Quanto mais você ler, melhor. Eu costumo, quando eu estou estudando um texto, eu costumo ler,
leio e gravo, fico ouvindo. Posso baixar um áudio, tenho áudio disponível em todo o texto bíblico, mas eu prefiro me ouvir lendo, porque além de estar tendo uma repetição do texto, eu observo, eu consigo observar se eu estou obedecendo a pontuação, se eu estou pronunciando as palavras de maneira correta. Então, eu acho, para mim, é um exercício legal eu gravar o texto. Depois de termos uma visão geral do todo, passamos então aos detalhes. Então, primeiro eu leio a porção a ser estudada como um todo. Depois eu começo a ler, me detendo em versículo, para ver detalhes. Nunca devemos primeiro estudar os detalhes para depois então tentar compreender o todo. Nenhum pormenor é sem importância, nenhuma pedra fica sem ser virada. É o que eu falei logo que a gente começou a falar sobre observação no início do vídeo. A observação criteriosa, ela não acha nada irrelevante. Nada é irrelevante. Tudo é importante. Tudo é importante. Data, personagens, clima, movimento, tudo é importante. Todo detalhe é importante. Toda pedra você tem que levantar e ver o que tem embaixo. Nenhuma pedra fica sem ser virada. Nunca devemos estudar termos, palavras, detalhes, sem que a gente tenha tido uma visão inteira daquele texto, sem que aquele texto esteja com a sua unidade já na nossa cabeça. Iniciando a observação, lendo mais e muito o texto. Lê como um artista, visualizando a cena. Pô, é muito gostoso isso. Você lê o Sermão do Monte, às vezes você visualizar a cena, Jesus sentado numa pedra, você ali, diante dele, ouvindo. Lê como um dramaturgo, né, criando aquela cena de ação, né, aquele movimento, né, tá lendo ali os discípulos no barco, né, vem a tempestade e eles olham, Jesus está dormindo, mestre, perecemos, não te importa que morramos. Cria a cena, aquele movimento dentro do barco, os naufrágios de Paulo. Cria cena, cria feições, expressões, traz vida para o texto. Ler como músico experimentando, né? Eu não sou músico, né? Deus não me agraciou com esse dom, não me agraciou. Eu tenho uma inveja, né? Como os crentes podem dizer, inveja santa, né? Mas o músico, ele tem por hábito sentir muito aquilo que está cantando, aquilo que está tocando, né? Sente o texto. Está lendo uma fala de Jesus, sinta Jesus falando. Sinta Jesus falando. Está ouvindo uma exortação, uma orientação de um dos apóstolos, dos profetas. Ouça como se estivesse falando para você. Sinta aquilo. Sinta aquilo, né? Sinta. Não te disse eu tão somente ser muito forte e corajoso. Ouça Josué falando isso. Experimente você ouvindo. Viva, seja transportado para a realidade do texto. Quando se quer fazer um estudo sério da Bíblia, como e por onde devemos começar? A ordem deve ser esta, né? Estamos falando de observação. Ter uma visão geral do todo da Bíblia. É comprometedor para nós o exercício de interpretação de quando a gente não conhece minimamente a Bíblia como um todo. O seminarista, de maneira especial, ele tem que conhecer a Bíblia como um todo. Não digo com isso que ele tem que decorar todos os versículos, mas a mensagem central de cada texto, os principais narrativas, os principais eventos do texto, ele precisa ter essa visão geral do todo. Escolher um livro e ler este livro várias vezes até se ter uma ideia geral do livro como um todo. Então, eu não posso estudar um livro como Jonas, por exemplo, e não ter uma ideia, não me emprestar, não gastar o tempo lendo o livro todo, umas 2, 3 vezes, antes de me deter num capítulo ou outro que eu vá estudar. Eu preciso fazê-lo. Um livro de 4 capítulos. Livros como Esdras, como Neemias, como Esther, Ruth. São livros que eu tenho a obrigação de, antes de estudar uma porção, lê-lo numa sentada só. As cartas, talvez a exceção da carta aos Romanos, talvez a exceção
da carta aos Coríntios, todas elas dá para ler numa sentada só, sem gastar muito tempo e ter uma ideia do todo. Lembrando, imagine você recebe uma carta e lê hoje: prezado Wellington, aí amanhã, envio esta para saber se tudo. Vou continuando, porção por etapa por etapa. Não há um prazer, não há uma compreensão. No fim eu vou ver, não, eu tenho que voltar lá no começo que eu não lembro o que está falando. Leia, experimentem. Aproveitem, por exemplo, esse tempo difícil que nós estamos vivendo aí, de quarentena, né? Estamos aí no mês de maio, 10 de maio de 2020, então é um período de quarentena. Aproveite esse tempo, se dedique a ler Bíblia sem pressa. Escolha um livro, leia ele todo. Faça um gráfico de cada capítulo daquele livro, um gráfico ou anote, né? Você escolhe o seu modo. Estude cada parágrafo, examine cada verbo, pese cada palavra. Esses exercícios, isso aqui na observação, isso é importantíssimo. Fazer anotações de cada capítulo, estudar cada parágrafo, examinar cada verbo, pesar cada palavra. Bombardeie o texto com perguntas. Quem, quando, onde, como, porquê, para quê. Essas perguntas não são exaustivas, são um ponto de partida. O que estava acontecendo? Quantas pessoas estavam envolvidas? O autor estava participando do evento? O autor estava no local onde estava acontecendo? Por exemplo, nós lemos a carta aos Colossenses. Paulo não vivia a realidade. Paulo recebe Epáfras, que vai lá e relata para ele o que estava acontecendo, e ele, da cadeia, ele escreve uma carta. Moisés não viveu o Gênesis, mas escreveu o Gênesis. Moisés viveu o Êxodo. Então, são circunstâncias importantes, são coisas para serem observadas no texto. Devemos estar atentos à estrutura do texto, à forma literária, à atmosfera, né? O que estava acontecendo ali, como é que estava, qual era o clima. Porque isso nos dá, às vezes, a direção da interpretação. Vamos pensar em Ananias e Safiras. Né? Diz que todos vendiam as coisas e colocavam aos pés dos apóstolos. Então o casal, Ananias e Safira, eles foram... se empolgaram com o que estava acontecendo. As circunstâncias levaram eles a tomar uma decisão sem pensar, resolveram vender, depois se arrependeram. Falaram, não vou entregar o dinheiro tudo. Então, entender a circunstância, o que estava acontecendo na hora, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Qual é a atmosfera? Era uma festa. Nossa, era uma festa. Beleza. Ou era uma peregrinação. Não, Jesus estava pregando um sermão. Não, Jesus estava num casamento. Não, Jesus estava andando. Jesus estava orando. As circunstâncias. Jesus estava agoniado. Minha alma está aflita, afligida, de agonia de morte. Olha, são circunstâncias, atmosfera. Atmosfera pesada. Qual a atmosfera dos discípulos quando Jesus é sepultado, crucificado e depois sepultado? Qual era a atmosfera daqueles discípulos reunidos? Então é importante você considerar isso no exercício de observação. Mas o primeiro passo da observação é oração. Definitivamente tudo começa com oração. Podemos ter o método mais eficaz, todavia, sem a iluminação do Espírito Santo, não passa de um método. O salmista ora: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós vamos alimentar a mente com algumas informações, mas nunca será aquela palavra de Deus que Hebreus diz que é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que discerne intenções do coração e pensamentos. Segundo passo, identificar o texto. Quando a gente escolhe porções de texto, é muito importante uma coisa que a gente fala, delimitação de perícope, ou delimitar o texto. Eu preciso, antes da escolha do texto, ter uma noção de quando aquele texto começa. Isso é uma coisa muito importante.
Nosso segundo passo na observação é identificar o contexto. Identificar o contexto. A gente ouve muito falar de contexto. Só que quando a gente ouve falar de contexto, normalmente a gente está pensando só no contexto do texto. É tipo, eu estou lendo o versículo 5, o contexto é versículo 3 e 4, ou versículo 6 e 7, ou o capítulo. Sim, esse é o contexto. Contexto amplo, contexto aproximado, contexto do texto. Mas, para além disso, existe o que nós chamamos do contexto extratexto, né, que está à parte do texto. É o contexto que a gente vai por verificar aonde o texto foi formado. Então, o contexto ele dita a regra na interpretação. O contexto ele vai determinar muito o significado do texto. Vamos observar essa fala. Sabíamos que era hora de partir. Pensa aí por um momento. Sabíamos que era hora de partir. É o quê? Era alguém que estava visitando uma pessoa e viu que ficou tarde e sabia que era hora de partir? Era alguém que estava no trabalho e viu que já tinha terminado o expediente e era hora de ir embora? É alguém que estava visitando a sua namorada ou sua noiva ou seu noivo e viu que estava passando da hora combinada com os pais e falou, é hora de partir? O que? Qualquer coisa pode se inferir dessa frase. O mesmo se diz de alguns versículos soltos. Mas vamos ver essa frase dentro do contexto do que ela está falando. Olha o texto, da onde foi tirada aquela frase. Lembro-me de ver aquela enorme tromba diante da janela do carro. Havíamos sido instruídos a sempre manter o carro voltado na mesma direção que o elefante estivesse indo. Quando vimos aquela tromba balançando, sabíamos que era hora de partir. Nenhuma das hipóteses que eu sugeri era a verdadeira. E muitas vezes a gente faz assim com o texto bíblico. Um verso isolado, nós fazemos esse verso falar o que ele não está falando, ou significar o que ele não significa. Ter o sentido que o autor nunca pensou em dar. Terceiro passo na observação, observe o óbvio. Às vezes a gente quer começar a observação procurando o que tem de espetacular, o que tem de diferente. Mas não, vamos pegando o ordinário. Deixa o extraordinário de lado um pouco. Vamos pegando o ordinário. Vão anotando palavras, verbos, adjetivos, os conectivos, né? Os conectivos são aquele porém, portanto, mais. Vamos anotando. Fatos sobre pessoas e lugares. Bartimeu, filho de Timeu. Características da pessoa que às vezes o texto dá. Característica de lugares que às vezes o texto dá. Nome de pessoas. São facilmente percebidos, sempre prendem a atenção. Se concentrando no que está claro, descobrirá ideias repetidas e estas lhe mostrarão o contexto do texto. Às vezes a gente começa a marcar, a gente vê, pô, isso se repetiu, isso se repetiu, isso se repetiu. Por exemplo, eu estava lendo o livro de Daniel esses dias e eu estava observando quantas vezes aparece no livro de Daniel os ímpios glorificando a Deus. Eu falei, nossa, que interessante. Olha como isso afeta a minha interpretação do livro de Daniel. Quando eu estiver analisando o fruto da forma de vida de Daniel e dos seus amigos lá na corte de Nabucodonosor. Então, observa nos detalhes, ideias repetidas, frases repetidas, palavras repetidas. É muito importante. Quarto passo, trate o texto objetivamente. Não fique buscando coisa subentendida, né? Aquela fala famosa, conjecturando. Não, seja objetivo. Deixe o texto falar por si. O primeiro objetivo deve ser observar o texto e descobrir o seu contexto. É o texto que importa no exercício de observação, interpretação e aplicação. É o texto.
Não recorro ao texto simplesmente para tirar algo para nós, mas sim a verdade. O que importa é a verdade do texto. Texto. É a verdade do texto, não é o que eu acho. Não é o que eu acho, tá? Mas o texto está dizendo isso. Ah, eu acho. Não. Você acha baseado em quê? É fruto da sua observação? É fruto da sua análise dos termos? É fruto da sua análise contextual? Então vamos considerar. Leia o texto com uma finalidade. Leitura intencional. Não é ler por ler, é intencional. Hoje eu leio devocionalmente, eu leio para estudar, eu leio para conhecimento, eu leio para entender, sempre com a finalidade. E objetivando resultados. Determine o resultado. Leia o texto com uma finalidade. Isso acontece como fazendo perguntas ao texto. Por exemplo, quem, quais, quando, onde, porquê. Quem escreveu? Quais as circunstâncias? Quando? Onde estava? Por que escreveu? Como? Como resolveu? O que estava acontecendo? Qual foi a solução? Havia um pecado? Pecado tratado? Um exemplo? Vai fazendo perguntas. É ilimitado o número de perguntas. Quando fazemos essas 6 perguntas básicas ao texto e deixamos ele responder, ficamos maravilhados com o grau de retenção e aprendizado. Quando a gente consegue as respostas só para essas 6 perguntinhas básicas no texto, a gente já retém muito da informação do texto. Muito, assimila muito já dele. Se você se precipitar na interpretação sem assentar o alicerce vital da observação, sua compreensão será influenciada por suas pressuposições. O que você pensa, o que você sente ou o que os outros disseram. As respostas do exercício de observação, as respostas às perguntas sugeridas são os tijolos para construirmos uma observação, o qual, lembre-se, assentará o alicerce sólido da interpretação correta. Se eu não observo detalhadamente, se eu não observo cuidadosamente, né, gastando tempo com dedicação, com perseverança, com persistência, eu vou trazer para mim a interpretação poucos elementos ou elementos não tão solidamente observados, às vezes por dedução, por inferência. O que eu preciso trazer para ser interpretado são dados sólidos, fundamentados, fruto de uma pesquisa dedicada, de uma pesquisa cuidadosa. Isso é o que vai me dar condição de fazer uma interpretação segura, porque eu estou interpretando elementos que foram retirados do texto e não colocados no texto. E esses elementos, esse conteúdo, serão o que vai ser a base da minha interpretação.